noite, gente, tudo bem? Vamos mais um dia do nosso chá, hoje um pouquinho mais tarde, peço desculpa que a gente atrasou um pouco, mas hoje eu tenho um convidado aqui super especial, meu colega, meu ex-aluno, Rafael Limeira, que veio falar pra gente sobre taping. E o Rafael tem uma história bem interessante. O Rafael foi meu aluno, fisioterapeuta, né, formado na Universidade de Potiguar. Ele é mestre em fisioterapia pela UFRN, é doutorando em fisioterapia, inclusive estuda tape no doutorado. E o Rafael, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu discuti tape na vida. E aprendi muito com o Rafael, porque quando a gente começa numa terapia, num conhecimento novo, a gente tem mil dúvidas. E o Rafael já tinha corrido atrás ainda quando aluno, eu acho, né? Exato. Você já estava interessado, já estava fazendo curso de tape. E ele sempre sentava comigo, não, vamos discutir, vamos ver as novidades, as escolas. O Rafael é formado em kinesiotape, né? Isso. Tem a formação. Também ele é especialista em ortopedia, traumatologia e desportiva, mas ele sempre trabalha comigo em pesquisas. A gente já fez alguns trabalhos de pesquisa, publicação, antes, né, durante a faculdade. E depois também o Rafael continua trabalhando comigo. E sempre que eu preciso de socorro de taping, a quem eu vou atrás? Atrás do Rafael. O filho da Dona Lígia, né? Dona Lígia, um beijo, a senhora tá de parabéns. Seu filho é um filho de ouro. E eu exploro ele muito, viu? Porque quando o assunto, ainda mais quando é taping, eu não tenho outra pessoa para consultar, não vou atrás do Rafael. Então eu resolvi convidar o Rafael para tomar chá. Ele vai experimentar, porque, né, não é a coisa que ele mais gosta na vida, mas chegou aqui, tem que experimentar. E ele vai falar pra gente um pouco dessa terapia, que como a gente estava discutindo, né, Rafael? Não é a terapia principal. Exatamente. Sempre vai ser uma terapia coadjuvante, que começou na ortopedia, na traumato, e depois acabou esbarrando na estética e na dermatofuncional. E aí o Rafael vai contar um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória do tape, que começou lá no Japão, chegou aqui pra gente, né? Hoje todo mundo vê as fitinhas coloridas, e já sabe que é tape, até meu pai, minha mãe fala, aquelas fitinhas coloridas do tape. Então, muito popular. E como é que começou toda essa história do tape? Bom, então, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo, né, e agradecendo a professora Patrícia pelo convite. Né, é um prazer estar aqui hoje discutindo uma coisa que eu gosto muito, né, de usar na fisioterapia, né, que é o nosso tape. Então, o tape começou nos anos 70, o Dr. Kenzo Case, que é um quiroprata japonês, desenvolveu uma bandagem com o objetivo de fazer com que o tape não fosse mais restritivo. Ele duro, desse rígido, rígido, né? como uma bandagem inelástica, no caso, né? A bandagem do esparadrapo, etc. As bandagens inelásticas, que eram mais de proteção, né? Isso. Então, na verdade, o que ele fez foi tentar imitar essa bandagem, só que de maneira que desse uma liberdade de amplitude de movimento, para que o paciente não ficasse restrito. Afinal, o imobilismo ele é um fundamento que nem sempre ele é bem-vindo. Né? Então, a bandagem ela tem um design interessante porque ela, além de ter vários poros que permitem a troca gasosa entre o meio e a pele da pessoa, garantindo uma durabilidade maior, ela também consegue se alongar. E essa tensão que ela gera durante o alongamento é o grande segredo dos principais efeitos fisiológicos que são discutidos teoricamente. Então, o Kenzo, ele descobriu, né, vamos dizer, a ideia dele foi maravilhosa porque ele conseguiu uma bandagem que, ao mesmo tempo que consegue restringir, ela também consegue tratar e deixa a pessoa livre para realizar seus movimentos. Exatamente. Então você pode ficar com ela lá na pele, você pode tomar banho, você pode passar alguns dias, que ela tem uma boa aderência e tem poros, né? Isso, ela exatamente. é porada, então isso também Isso. ajuda. E aí, bom, isso acabou começando na ortopedia com que objetivo, né? Para Então, quê? basicamente, inicialmente, o objetivo era simples, era prevenir e tratar lesões. Quando a gente fala de prevenir, prevenção é uma palavra muito forte, né? Exige uma série de conhecimento, mas, querendo ou não, até hoje existe uma discussão sobre o efeito, quem sabe, placebo. Né? Será que o fato do atleta estar usando aquilo, ou da pessoa que está utilizando, só de estar usando, ela já se sente melhor? Você já tem mais confiança no membro, Isso, tem exatamente. menos medo de se machucar, né? Vamos Isso, colocar aí. isso. O Neymar machucou o dedão do pé lá, fraturou. Isso. Se ele tiver com tape, será que ele não fica mais, protege mais e tem mais Exato. coragem de entrar numa jogada? É uma possibilidade, né? Só que isso não tem prova. Só que isso não tem como provar e, na realidade, no tratamento a gente tem vários efeitos propostos pelo Case, que é o idealizador, que são, primeiro, reduzir dor a partir do estímulo tátil, né?
reduzir edema a partir do aumento da circulação, Sim. Trabalhar a parte de cicatriz, mobilização cicatricial. Você me pergunta assim, mas mobilizar a cicatriz com a bandagem? Não. De uma maneira coadjuvante, após a mobilização cicatricial, você gerar o vetor de força necessário, né? E por fim, estabilizar. Aí muita gente me pergunta, Rafael, mas estabilizar, você não falou que a bandagem garante a amplitude de movimento? Pois é. Só que o estímulo, ele é diferente, ele não é mecânico, o estímulo ele é mais voltado para a propriocepção. Sim. É aquela informação neural de que existe uma bandagem ali e o sujeito querendo ou não, ele se adapta a isso. Sim. É como a camiseta que eu estou usando, a camisa que eu estou usando aqui agora, nesse momento eu não estou pensando nela. Mas na hora que eu coloco ela, ela me dá uma sensação diferente, não é como a pele. E rapidinho essa sensação acaba. Eu já percebi isso, às vezes eu corto a tirinha do tape, coloco na mão para mostrar ao aluno como é que funciona. E às vezes eu colo, quando eu vejo, eu chego em casa, eu tô com o tape colado. Isso. E não me lembro, não me recordo que aquele tape tá lá, quando eu vejo ele tá colado. Então, a partir do momento que ele tem o contato com a pele, cria-se um mecanismo ali de informação que você passa a não ter consciência. Exatamente, ali, né? exatamente. E esse mecanismo ele não é muito bem descrito. Existem algumas teorias, né? Tem, por exemplo, uma das teorias fala que quando você aplica a bandagem sobre a pele, o objetivo da gente é aplicar ela em posição de alongamento, para que na volta do tecido à posição original ele forme as rugas, que são chamadas de convoluções, e essas convoluções aumentam o espaço intersticial, o espaço entre a pele e o músculo. Então, se você tem uma dor, se você tem um edema, aquela área onde a pressão está aumentada, diminui a pressão por causa do aumento da área e, consequentemente, a fluidez é maior, né? A redução da pressão. Esse aumento do espaço é uma coisa que a gente já... Tem muito tempo que a gente já escuta falar disso, e isso é uma das bases para que o tape chegasse à parte de edema, né? E o edema, a gente sabe que é um problema que está dentro da dermatofuncional, no pós-operatório, nos linfedemas, na parte de oncologia para paciente de linfedema, há pacientes da parte vascular, nos traumas. Então, o edema é uma preocupação que precisa de um tratamento rápido, e o aumento do espaço intersticial seria para diminuir essa pressão e facilitar essa circulação. Exatamente. Eu me lembro, né, que eu nunca acreditei nisso, e a primeira pessoa que falou, Patrícia, tem um artigo que tem uma foto. Aí foi o Rafael. O Rafael falou, tem um artigo que saiu que tem uma foto do aumento do espaço intersticial. Nós começamos a discutir, e quando eu vi, eu fiquei impressionada, né? Porque aquele artigo, ele até a gente tem as dúvidas, só tem um artigo que tem a foto. Só tem um artigo. E a gente ainda tem uma dúvida se aquela foto é real, porque ela é meio impressionante. Né? Então o Rafael está até estudando esse assunto para que a gente tenha mais material. O tape, infelizmente, ele tem uma carência de base científica. Tem. Né? Existe um programa de pós-graduação que tem uma linha de pesquisa lá na UFRN só da parte de tape, que tem trabalhado o tape na área ortopédica, e muitos mitos que existiam sobre o tape foram esclarecidos lá. Algumas coisas comprovadas, sim, o tape funciona, outros dizendo, não, o tape não funciona. Então, em relação a edema, a gente ainda tem um pouco, né, de discussão, falta material para a gente saber em relação a esse uso. Mas, na sua experiência, assim, em relação ao edema, se você atende um paciente com edema, quando você cria esses espaços, você percebe esse resultado clínico? Então, eu percebo, a prática clínica é interessante, porque não somente no edema, mas também em dor, em outros fatores, a gente vê resultados interessantes. O problema é que na prática clínica a gente faz coisas diferentes da hora de fazer a ciência, né? Na ciência a gente está no laboratório controlado, as pessoas são todas parecidas, né? E a resposta delas tem que ser parecida. E, infelizmente, muitas vezes o tape é acreditado como se fosse um milagre, mas na realidade é uma ferramenta coadjuvante. Que tem que ser associado. Tem que ser associado a outras técnicas. Então, assim, basicamente na prática clínica eu observo dos pacientes que eu coloco, dos alunos que eu coloco, que a maioria deles refere melhora. Agora, realmente, hoje eu não sei explicar. Seria essa melhora absurda que a gente vê, que tipo assim, a cada 10 pessoas, eu tenho 8 pessoas dizendo que melhoraram e 2 dizendo, não senti nada. Será esse efeito um efeito placebo, né, por estar com a bandagem, ou será esse efeito um efeito real? Aí o edema é um negócio interessante, porque não tem placebo de edema. Não tem um grupo, com edema e outro sem edema. Como é que eu vou fazer um grupo controle? Então imagine só, você pega um paciente que não fez ainda drenagem, um paciente que não fez nada, não fez compressão, não fez nada, está lá com edema. E você coloca um kinesiotape, que geralmente a gente coloca em teia, em formato de teia, né, com as tirazinhas. E aí esse paciente, no outro dia, ele está lá com hematoma, está lá com edema, e aquele hematoma ele diminui drasticamente,
né? Então isso é um efeito real. É. Mas por que é que eu não consigo reproduzir esse laboratório de uma maneira bem assim, significativa, que eu mostre que aquilo ali realmente funciona? Infelizmente hoje ainda é controverso. Então assim, é um recurso novo, a gente tem que ter um pouco de paciência, tem muita coisa para... E aí, Rafael, na Dermato, o Rafael já participou de vários estudos comigo, mas tem um estudo que a gente não conseguiu fazer ainda, né? Isso. Que é o bendito da comprovação. O tape num paciente operado, né? Com a questão da cirurgia plástica, que está com a cinta, que está com o pós-operatório, com cinta, com toda aquela compressão, né? De uma lipoaspiração e tudo. A gente precisa criar espaços. Isso. O tape está em cima da pele, mas a cinta está em cima da pele, comprimindo. E o tape está ali. Então, pensando pelo equimose, hematoma, até pela ação proprioceptiva, nós podemos pensar que o tape vai funcionar. Sim. Tanto que quando a gente vê um hematoma, uma equimose, numa paciente que fez uma lipo e a gente coloca o tape, é fato que no outro dia está diferente. Isso. É fato. Muito melhor do que se não colocar nada. Agora, o edema é um problema. Por que o edema é um problema? Porque ela não vai fazer só o tape. Ela vai operar, ela vai colocar a cinta, ela vai colocar o tape, ela vai fazer drenagem, vai ter tudo envolvido. Então, como é que eu vou fazer para poder provar que esse edema realmente reduziu pelo tape? E o engraçado é que no edema tem várias linhas de raciocínio para a gente pensar. Né? Tem a linha de raciocínio de, ora, eu estou gerando tensão naquela área, eu estou gerando pressão. Você gera pressão e essa pressão é contínua em vários pontos, eu estou gerando drive, né? Tem o drive. E esse drive talvez favoreça a fluidez da linfa. Tem outra situação, se eu aumento o espaço, diminui a pressão, como a gente já discutiu. Será que é esse o efeito? Se eu pensar pelo drive, eu estou pensando no efeito compressão, que tem muitas pessoas, tem uma linha de trabalho, que alguns colegas trabalham, que eles não usam o tape para gerar espaço. Eles usam o tape para compressão. Aí eu acho legal, porque com certeza a cinta é um somatório. Então aí a gente vai conseguir trabalhar com ele para redução. De todo jeito, para que a gente acrescente o tape como uma ferramenta complementária, precisa-se de muita evidência científica. Porque na verdade, imagina, eu moro aqui no Nordeste, né? Minha situação é um pouquinho mais complicada. As pessoas sentem muito calor. Se eu fizer um tape na situação, nesse sistema drive, que eu vou ter que colocar bastante, e vou colocar a cinta, eu vou gerar mais calor, eu posso gerar alergia, eu posso gerar irritação na pele num paciente que está recém-operado. E que não é interessante. Se eu fizer o tape pensando na teia, criar espaços e aumentar a pressão, eu não posso colocar a cinta em cima. Porque aí eu vou fazer um efeito contrário. Então, assim, o ideal mesmo era eu pegar um paciente operado e colocar só tape. Ainda assim, é aquilo que você falou, fisiologicamente um edema a cada dia pode diminuir. Com tape ou sem tape. E não existe o controle do tape. Não tem. Sem edema, com edema, como é que eu vou fazer para provar alguma coisa? Não tem como. Então existe uma dificuldade científica imensa para se estudar o tape. E aí está o desafio lançado. Muita gente eu sei que está tentando, né, estudar, esclarecer esse tipo de ferramenta, e o Rafael é uma dessas pessoas, mas não é fácil, porque na verdade como é que você reproduz a clínica no laboratório? Não é a mesma coisa, aquele estudo do espaço mesmo é com rato, lembra? Exato. Então aí eles fizeram uma lesão no animal, comprimiram, né? Eles fizeram com compressão e tiveram um efeito lá no edema, mas aí era um trabalho todo controlado. Aqui, a gente está aqui no Nordeste. Você coloca o tape, mas a pessoa está debaixo de uma situação de calor, às vezes não está de repouso, tem a resposta do organismo, ela está com alteração de pressão, alteração hormonal. São muitas variáveis que interferem. E aí a gente sofre com isso. Muito. Então, o Rafael tem um desafio. Responder pra gente, próxima vez que ele voltar, ele vai dizer se o tape realmente funciona para edema, se o tape cria espaço, se é o sistema de drive que funciona, é a mobilização, é a pressão ou é o aumento do espaço. Isso, vamos tentar. E as teorias dependem de escolas, né, Rafael? Depende. Por exemplo, lá na escola italiana que a gente já discutiu, né, eles pensam no seguinte: se a gente tem uma tensão colocada naquele sentido, seja de uma parte mais distal, proximal, mais proximal distal, você gera um efeito de tensão. E essa tensão, ela acaba mexendo naquelas filamentos de proteína que seguram os vasos da linfa. E aí, se esse vaso está bloqueado e você abre, você puxa esse vaso, você acaba facilitando o drive. Exatamente. Né? Então, assim,
É um pensamento. Aí gera confusão na cabeça da gente, começa a Aí misturar a as escola lá do japonês do Keso já pensa na questão do criar espaço, Isso. do channel linfático, que é criar canais e aumentar o espaço. Cada escola, e isso é uma coisa muito importante, que é importante fazer, né, a gente esclarecer, cada escola tem uma linha de pensamento. Isso. Então a gente não pode dizer que A ou B está certo. Isso, exatamente. A gente tem que ver que evidência científica existe de cada escola. A gente sabe que existe um conflito de interesse em algumas escolas, e é complicado isso, mas a gente sabe que tem muita ciência e tentativa de tentar provar se é esse caminho ou se é outro. Isso. Então a gente tem que respeitar, acima de tudo, as ideias que são colocadas e tentar ver qual é aquela que tem maior evidência científica, né? E aí o Rafael está testando. E aí a gente vai só acompanhando o Rafael, porque com certeza vai sair alguma coisa interessante disso aqui. Agora, em relação a cicatrizes, né? Você já trabalhou em tape, em cicatrizes pós-cirúrgicas, queimaduras, você vê em alguma situação uma resposta melhor, né? A gente tem na literatura o uso de qualquer tipo de cicatriz. Isso. Você tem alguma diferenciação em relação a isso? Então, cicatriz é uma coisa bem interessante, porque o efeito ele é nítido. Você consegue ver, tipo assim, utilizou hoje, daqui a 3 dias você vê um resultado já diferente. Já é diferente, né? Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar numa cicatriz, dentro da fisioterapia, a primeira coisa que a gente pensa é em massagem cicatricial. Ora, aquele tecido foi depositado ali, de uma maneira desorganizada, muitas vezes a cicatriz fica feia, fica hipertrófica, a gente quer trabalhar ela tentando diminuir esse padrão de hipertrofia, e aí o que acontece? Nesse processo, eu muitas vezes direciono com vetores de força que eu escolho para o meu tratamento, a minha massagem. Então eu estou aqui, no primeiro dia eu estou trabalhando uma massagem cicatricial, por exemplo, transversa, nesse sentido, né? E aí eu posso potencializar esse efeito no momento que eu coloco a bandagem com o mesmo vetor de força para manter o que eu fiz. E manter em casa. Manter o que em casa. você fez na clínica, Exato. o paciente vai seguir fazendo em casa. E aí, no dia seguinte, por exemplo, quando eu for fazer uma nova massagem, eu vou mudar agora o direcionamento, ao invés de fazer daqui em cima e daqui para cá embaixo, eu vou trocar, né? E eu posso agora trocar o vetor da bandagem. Então isso é interessante que eu consigo desenhar o tecido fibroso que está se organizando ali. Né? Então, o conduzir resultado, até essa cicatrização ou melhorar a cicatrização que apareceu. Agora sim, vale a pena deixar bem claro que a gente evita trabalhar quando a cicatriz está extremamente recente, porque pode ser que só por aquele vetor de força que você gera, você deforma a cicatriz, né? Hipertrofia, estimula, né? Então, assim, queimaduras, como são cicatrizes geralmente regulares, a gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar, muito embora eu já tenha ideias futuras para testar isso aí. Sim. Mas a parte de cirurgia, eu não trabalho muito com a parte dermatofuncional, mas a parte de cirurgia, por exemplo, ortopédica, cirurgia de ombro, cirurgia de ligamento cruzado anterior, a gente consegue ver que a cicatriz ela fica bem organizada, bem interessante. Que na verdade, na área ortopédica, a última preocupação que se tem é com a estética da cicatriz. Isso. Então o tape, com certeza, ele vai ser uma ferramenta que vai participar. Na área de dermato, muitas cicatrizes já vêm bem preparadas. Então só se ela complica é que a gente entra. Isso. Já o queimado não, ele com certeza tem uma cicatrização difícil. Isso. Mas ele também tem uma pele muito sofrida, uma cicatrização que é mais sensível. E aí a gente tem que ter cuidado no momento que entrar com o tape, porque tem a cola, né? Isso. E aí, assim, existem o índice de alergia, né? É mais pela cola, tem gente que fala do pigmento, né? Isso. Que o tape colorido dá mais alergia. O que você tem a falar disso? Na realidade, isso é mais um mito do que uma verdade. Na realidade, o que dá alergia, embora a substância derivada do acrílico que é colocada lá para pregar na pele, a alergia derivada dela, é hipoalergênico, né? Então a gente, essas substâncias químicas parecem com as que estão no tecido, né, infradérmico, infraepidérmico, abaixo da epiderme. Só que algumas pessoas, né, elas têm realmente uma sensibilidade maior nessa área e acabam desenvolvendo alergia, mas é muito baixo. Agora, o que dá muita alergia é misturar a cola da bandagem com outras substâncias. A pessoa vai tomar um banho de piscina e tem cloro. Né? Entendi. Aí você acaba misturando ali ou o cloro. Ou passou alguma coisa na pele. Ou passou hidratante e tinha um composto, alguma coisa que você passou por cima, acabou reagindo. Então isso realmente... Agora em relação à cor, não, porque a cor, na verdade, o pigmento da bandagem, ela está na região externa. Assim. E a parte interna é que adere na pele. Eu já tinha escutado isso. Teve um tempo que o pessoal falava, né? Ou que a cor se via para ativar, inibir, ou que a cor se via para... Né? Algumas eram mais alergênicas, então compre mais tape bege, porque senão dá alergia. Mas a gente já sabe que isso não interfere e não tem risco.
Agora, na dermato, o Rafael trabalhou com a gente numa pesquisa sobre celulite. Foi muito engraçado, né, Rafael? Porque o Rafael não é da área de dermato, mas ele, coitado, sofre porque eu empurro, eu amarro ele, trago pra dermato e ele tem que vir. Aí a gente sofreu, né? Porque primeira dificuldade é que a teia não durava muito. Isso. A roupa, né? A roupa calça jeans roçava na teia, no tape, aí durava um pouco tempo, enrolava, não durava. E assim, foi o primeiro trabalho publicado de tape em celulite. Não tinha nenhum trabalho publicado a respeito. E aí o Rafael sofreu, porque quem conduzia as pesquisas, quem acompanhava era o pobre do Rafael. E aí, assim, como foi sua experiência assim, de resultado? O que você achou de pró e de contra? Se você tivesse que recomendar para alguém de celulite, né? Porque não é o seu paciente. Mas vamos dizer que alguém te perguntasse, Rafael, vale a pena usar tape para celulite? Justamente. É uma pergunta um pouco difícil para mim, né, na minha área. Mas o interessante do trabalho da gente é que a gente não tinha realmente uma ferramenta quantitativa, objetiva para avaliar, mas a gente avaliou muito pela questão do protocolo, né? Que foi o protocolo de avaliação do FEG, do Fibroderm Geloide. E a gente avaliou também por fotogrametria. Então, assim, realmente, a gente controlou direitinho o tripé da câmera, a posição da voluntária para ficar tudo organizado. Realmente, quando você olhava o antes e depois de cada voluntário, você via que tinha diminuído aquele aspecto em casca de laranja, né? Que fica aquele negócio mais acentuado. Isso, então, um grau menor. Um grau menor. Claro que não aconteceu com todos, como em qualquer pesquisa não acontece com todo mundo, mas na média a gente viu. E claro, se a gente raciocinar que a fibroderm geloide é uma alteração edematosa, né, onde existe ali um problema de concentração de líquido, se a gente realmente está aumentando o espaço tecial, se a gente está gerando microrubeamento ou qualquer que seja a teoria, a gente está gerando uma melhora ali. Né? Com certeza. Então a ideia é interessante e eu acredito que futuramente a gente pode usar ferramentas melhores para verificar se realmente isso está acontecendo. E até como é esse mecanismo. Na verdade, a gente viu a clínica, a gente não viu o mecanismo de ação. Agora, eu acredito, Rafael, que para que a gente conheça melhor o mecanismo de ação na celulite, precisa a gente começar vendo o mecanismo de ação no edema. Que não está claro. E depois a gente partir para a ação na celulite, que aí envolve edema, fibrose, mobilização e outras coisas, né? E na mesma situação. Exatamente. E aí teve outra situação de pesquisa que o Rafael, porque, como eu falei, eu explorei o Rafael. Ele não tem ninguém que sabe mais de tape na dermato. Na dermato aqui é meu consultor. Porque, aliás, tape na dermato, poucos têm experiência. É verdade. Mas mesmo ele não sendo na dermato, ele teve que aprender na marra a trabalhar com dermato. E aí a gente começou por uma questão, até uma ideia que partiu da nossa conversa, né? Vamos começar a usar para flacidez, né? Isso. E aí começou, pensa, vetor de força, tracionamento, fáscia, propriocepção. Baseado nos conhecimentos que o Rafael já tinha da ortopedia, ele começou a usar e sugerir, a gente começou a trabalhar na dermato. Isso. Pensando na fáscia, né? Exatamente. E na fáscia superficial. Isso. E aí a gente fez um trabalho de pesquisa, que vocês podem ter acesso na minha página, de radiofrequência sozinho e radiofrequência com tape, coadjuvante. Né? Como a gente pensou, o tape sempre tem que ser um coadjuvante, nunca o tratamento principal. Exatamente. E o resultado foi bem legal. Né? Da prega glútea. Isso, exatamente. O interessante de pensar em flacidez é que a gente pode pensar em duas flacidez. Não sei se fala assim, flacidez, flacidez, enfim. A gente pode pensar em duas formas de flacidez. A gente pensa na flacidez cutânea e pensa na flacidez muscular. Né? Realmente na flacidez muscular, a gente tem sido mostrado na literatura que os efeitos não são tão legais. Agora a pele tem uma plasticidade muito grande. Né? Então é interessante que você gerar vetores de força na pele, vetores de força permanente, favorecem o processo de você molda, né? E você consegue, por exemplo, elevar tecidos que estão em pitose, que estão caídos, né? Então, assim, o resultado, a ideia é bem interessante porque é engraçado. A gente não pega uma teoria que existe, a gente pega a partir da teoria que existe e faz a nossa. Né? Então, será que funciona? Será que quando a gente faz um lifting naquela pele durante algum tempo específico, eu consigo melhorar o padrão? E interessante que a gente viu lá nas imagens. A gente viu na pesquisa, a partir da pesquisa, a gente começou a usar na clínica. Na verdade, eu uso mais do que o Rafael, porque eu trabalho com dermato. Aí eu comecei a utilizar em pós-lipo, né, que tem uma flacidez danada, em pós-cirurgias, em pacientes que têm uma pele mais flácida, que estão se recuperando de alguma emagrecimento, alguma atividade assim. E o resultado tem sido muito interessante, mas como a gente falou, nunca atribua ao taping todo o resultado. Exatamente. Ele é coadjuvante. Exatamente. E ele é um complemento. Então, assim,
pelo que a gente conversou e até pra gente fechar a nossa conversa, depois que a gente teve toda essa discussão, isso gerou, né, há um tempo atrás, o Rafael me ajudou a escrever esse livro, que na verdade não é o livro, é o capítulo, né, que nós fizemos junto com o Tiago Vilela, né, que foi quem convidou a gente, e o capítulo, ele é um capítulo de tape na dermatofuncional, que eu acredito que aqui tem umas ideias básicas, né, mais simples, fotos, algumas teorias que o Rafael me ajudou a colocar. Então, assim, para quem quer ter um material de informação, além dos artigos, né, Rafael? O Rafael me ajudou a escrever junto com o Nelson, lá do Chile, que também trabalha muito bem com tape, a escrever esse capítulo que, de certa forma, é um primeiro passo em relação, não que seja só essa literatura que tem, mas é uma literatura que fala de algumas teorias novas. Por exemplo, o tape na flacidez de pele, né? Então, o livro é interessante nesse sentido. E tem também no livro outros capítulos de colegas até da área de edema, linfedema, né? E que a gente abordou até menos, porque já tinha algumas pessoas trabalhando. Então, assim, esse material, esse conhecimento do tape, ele precisa de mais exploração científica, mais estudo. O Rafael, com certeza, vai continuar fazendo isso e a gente trabalha muito em parceria com as pesquisas, mas eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter muito mais respostas. Isso aí foi só para vocês terem uma ideia de quanto conhecimento a gente ainda precisa aprender em relação ao tape. Mas para mim eu tenho uma teoria seguinte: o tape, ele vai ser uma ferramenta para dermatofuncional, porque ele cola na pele. Então, não tem muito o que discutir. É onde ele mais tem resultado, eu acho. Então, assim, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o conhecimento do Rafael, conhecer o Rafael. Em novembro nós temos um curso, né? Na Escola de Cursos Capacitar, aqui em Natal. E o Rafael vai estar comigo em novembro. Nós vamos ter 2 dias de curso, um dia de treinamento na parte ortopédica e traumatológica, esportiva, e um dia onde a gente vai estar falando de tape em dermatofuncional. Vai ser aqui em Natal, em novembro. Então, quem se interessar em aprender mais, alunos de fisioterapia, o pessoal que está querendo usar a ferramenta, com certeza o curso vai acontecer pela Capacitar em novembro. É só procurar as informações. O livro chama Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas e foi escrito pelo Tiago Vilela e pelo Gustavo Portela. E aí tem vários capítulos. Não é difícil de encontrar, porque ele é da Andreoli, que é uma editora muito comum na fisioterapia. Qualquer livreiro, qualquer livraria, até pela internet, é tranquilo de comprar. Tá certo, pessoal? Bom, Rafael, foi ótimo, adorei. Tem que vir mais, agora tem que vir depois que terminar as pesquisas para contar pra gente o que vai ter de novidade. Pra gente tirar essas dúvidas, usa tape tão precoce, né? Usa no pós-operatório, coloca debaixo da cinta, não coloca debaixo da cinta. Tem um monte de dúvida ainda. A gente acha que ainda vai ter mais ideia de tape, né? Como você falou, eu já tive umas ideias aí. Daqui a pouco a gente tá inventando um monte de coisa nova. E eu espero que tenha sido bem proveitoso e que vocês tenham gostado. Podem depois assistir, quem não conseguiu assistir completo, no nosso canal do YouTube. E semana que vem, quer dizer, próximo fim de semana, eu vou estar falando desse nosso capítulo, desse material lá em Roma, para os meus colegas italianos, né? O nosso primeiro curso de dermatofunzionale, que é dermatofunzionale. Os colegas da Itália, mandar um beijo para vocês. E eu vou estar aí falando no dia 9 agora de junho, sábado, a tarde inteira vai ser só tape. Então, começar a apresentar as nossas teorias brasileiras lá na Itália. Um beijo para todo mundo e até o próximo chá. Pessoal, um beijo e obrigado por terem participado, tá certo? Vamos tomar chá? Vamos. Vamos tomar